Agora a gente precisa finalizar a criação aqui do edifício, hein? Nós vamos aqui na aba pavimentos e a gente vai definir cada um dos pavimentos da nossa edificação e a gente também vai abrir a NBR 6118, vamos classificar a nossa estrutura para saber qual que é a classe de resistência dos concretos aqui que a gente vai utilizar e também os cobrimentos. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito aqui de TQS Concreto Armado. Pessoal, na aula passada nós criamos o edifício, entendemos aqui o modelo 4 e o modelo 6, agora a gente precisa definir pavimento e a gente vai abrir a NBR 6118 para classificar a nossa estrutura. Lembrando que esse curso é totalmente gratuito, tá? Então o que eu posso pedir para vocês é para que vocês curtam aí o vídeo, comentem, passem o feedback de vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem também, mais de 70% aqui das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscrevem, tá? Então inscrevam-se para que vocês possam receber aí as notificações sempre que tiver uma aula nova. Vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou correr aqui as abas, tá? A gente já veio para geral, já veio para modelo e agora eu venho aqui em pavimentos. Eu vou apagar o que tem aqui, só para poder criar tudo do zero. O que eu vou fazer aqui então? Eu preciso definir os meus pavimentos. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui o nosso arquivo, né? Por enquanto em PDF. Eu já falei para vocês o seguinte, nós temos o nível 0. O nível 0 o que é? Ele é o nível do topo da viga baldrame. Então ele vai ser o nosso primeiro pavimento de lançamento. Aliás, vai ser o pavimento principal. Depois, o que nós temos ali? Nós temos 3 metros, tá? Eu não tenho corte aqui nessa arquitetura, eu tenho isso como informação. Se eu tivesse o corte aqui, ok, mas eu ainda não tenho nem essa estrutura modelada ainda, ou essa arquitetura modelada. Então são 3 metros e depois vamos definir 2 metros, 2,20 metros para a tampa do reservatório. Então, esses são os meus pavimentos. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, inserir acima, eu vou colocar aqui térreo, ok. Vou colocar aqui o pé direito do térreo, sempre vai ser, ou melhor, o pé direito do primeiro pavimento sempre vai ser 0. Por quê? Porque esse pé direito, pessoal, quando a gente fala de projeto de estrutura, a gente está olhando para baixo. Então, se o térreo, se ele tem 3 metros até o piso de cima, tudo bem. Essa altura é do piso de cima e não do térreo. Então, qual que é a altura do térreo se ele é o primeiro pavimento? 0. Pé direito é 0. Então, o que a gente tem aqui quando a gente define um pavimento? Eu tenho o título do pavimento, eu tenho o número do projeto, eu tenho aqui o número de pisos. Se for, por exemplo, o pavimento tipo, eu poderia colocar 10 aqui, eu não preciso ficar lançando para cada um dos pavimentos, né? Eu vou simplesmente fazer em um único, como é pavimento tipo, eles são iguais e ele vai se refletir para os outros pavimentos. Nosso caso, uma edificação unifamiliar residencial térreo, eu não tenho repetições. E a primeira classe, eu vou colocar fundação, por quê? Porque aqui eu vou lançar as minhas vigas baldrame. Eu vou lançar as minhas vigas baldrame travadas com os meus bloquinhos sobre estacas, tá? E sim, eu vou lançar blocos sobre estacas aqui, mas depois eu quero fazer um comparativo com a norma de desempenho e com realmente aquilo que é executado em obras desse porte, que a gente vai utilizar a norma de desempenho, depois, nesse primeiro momento, a gente vai seguir a risca NBR 6118. Então aqui agora, o que eu faço? Ó, aqui já está pronto, eu vou inserir acima, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar forro, onde eu vou ter a minha laje forro. Na laje forro, agora sim, o que eu tenho aqui? Ó, o número de projeto muda, porque esse número aqui é do pavimento, tá? Então o TQS ele cria esses códigos internos para ele poder referenciar aqui nos seus cálculos. O título é forro, o número de pisos é 1 e o pé direito é 3. Agora a gente está falando em metros. Aqui ele está como forro. Qual que é a classe? A classe eu não vou colocar como térreo mais, porque eu já coloquei o térreo como classe fundação, porque eu preciso lançar fundação ali. Então eu vou colocar aqui, ó, posso colocar até como cobertura, não tem problema. Eu coloco como cobertura. E depois o que eu tenho? Eu tenho aqui reservatório. Reservatório. No reservatório, o que eu tenho? Ó, eu vou colocar um pé direito de 2,20 metros por enquanto. E aqui eu posso classificar como ático. O ático engloba o teto da cobertura.
a casa de máquinas e o reservatório. Então percebam o seguinte, ó, térreo pé direito 0, forro pé direito 3, olhando para baixo, reservatório pé direito 2,20, ou seja, da lajinha do reservatório até a cobertura eu tenho 2,20 metros, ou até o forro. O que eu posso fazer para entender esse esquema aqui? Clica em atualizar DWG. E olha só que interessante, ó. O que eu tenho aqui? O nome dos meus pavimentos, aqui, ó, scroll do mouse, tá? Zoom in e out, tá vendo? Ó, rodinha do mouse aqui, movimentando, térreo, forro e reservatório. E os níveis? Ó, térreo, forro e aqui ele colocou ático, mas o nome aqui, né, é reservatório, tá vendo? Então aqui, ó, térreo, forro e aqui reservatório. Aqui ele não colocou título opcional. Deixa eu colocar aqui também, ó, como reservatório aqui no título opcional. Só para ele atualizar ali no DWG, ó, e agora ficou certo aqui, ó. É porque não coube aqui também, né? E aqui, pessoal, quais são os níveis? Olha só, agora ficou bem claro, né? Então, do meu térreo até chegar no forro eu tenho 3 metros e depois aqui eu tenho 2,20. Eu ainda vou resolver essa altura lá no modelador estrutural, tá? Por enquanto vamos manter assim. E mais uma vez, ó, aqui está a minha estrutura. Inclusive, ficou para resolver, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma concepção do projeto arquitetônico. Eu vou resolver, inclusive, aqui onde eu vou colocar esse reservatório aqui, tá? Então, aqui eu tenho cozinha e aqui eu tenho banheiro. Provavelmente nessa região aqui eu vou ter o meu reservatório, casa de máquinas, enfim. É uma estrutura pequena, né? Será uma estrutura pequena. Pessoal, o que mais nós temos aqui? Materiais. Vamos lá. NBR 6118. Vou puxar isso aqui para o lado. Na verdade a norma está aqui, né? NBR 6118. Esse daqui é um serviço que eu assino, que é o normas.com.br, tá? Quem já conhece os nossos cursos, já estudou com a gente, sabe que eu utilizo aqui esse serviço de assinatura de norma. Eu não posso imprimir, mas eu posso visualizar. Então aqui, ó, vou descer. A norma de concreto armado, tá? É ela que a gente tem que seguir. A gente tem um curso lá dentro da plataforma engenhabim.com de cálculo manual, para calcular à mão, criar planilha do Excel, utilizar F-Tool. Então, se você tiver interesse, dá uma corridinha lá, que é um curso muito, muito legal. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu tenho na minha norma, na NBR 6118, as classes de agressividade ambiental. Então eu tenho aqui, ó, de 1 até 4, agressividade fraca, moderada, forte e muito forte. A nossa estrutura, a nossa edificação, ela está na cidade de Franca, Franca, interior de São Paulo, em um bairro urbano. Como eu falei para vocês, a gente vai edificar esse projeto, tá? Eu estou trazendo o curso gratuito dele aqui, mas a gente vai... É uma obra nossa, é um projeto nosso que a gente está compartilhando com vocês aqui. Por ser de pequeno porte, né, ele facilita para poder fazer essa introdução a cada uma das disciplinas. Então aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui a nossa classe vai ser urbana. Então aqui, ó, o risco, aqui ele é pequeno, relacionado à classe de agressividade. Isso aqui, pessoal, está ligado totalmente à durabilidade da estrutura. Isso aqui vai definir a classe de concreto, o fator água-cimento, os cobrimentos, porque, como eu falei para vocês, está diretamente ligado aqui à durabilidade da estrutura, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Quando eu trabalho com a classe de agressividade 2, vamos voltar aqui no TQS, o que nós temos aqui, ó? Nessa janelinha, eu tenho aqui, ó, vai ser concreto armado, eu vou colocar os valores de concreto tabelados, eu vou utilizar classe de agressividade ambiental moderada, ó, 2, tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho urbano, concreto armado no mínimo 25 MPa e se for protendido 30 MPa. Então aqui eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, pessoal, eu já tenho que saber o seguinte, ó, é no mínimo 25 MPa. Por quê? Porque quando eu venho aqui para descer para a classe de agressividade, 2, CA, concreto armado, CP, concreto protendido. Eu tenho a relação água-cimento, que tem que ser aqui, ó, menor ou igual a 0,60, ou seja, quanto mais fluido eu quero o concreto, se eu quero um concreto bombeado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar
aqui essa relação água-cimento. Então, quanto mais água eu colocar, mais cimento eu tenho que colocar também, né? E não pode ultrapassar essa relação aqui. Imposição de norma, como eu falei para vocês, tudo ligado à durabilidade da estrutura. E o concreto armado, ele tem que ser maior ou igual a 25 MPa. Simples assim. Imposição normativa, a gente vai utilizar isso e aqui vai ficar com 25 MPa. Os cobrimentos. O que nós temos aqui de cobrimentos? Pessoal, também diretamente ligado aqui à classe de agressividade. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a classe de agressividade 2 para laje. Cobrimento do concreto, tá? O cobrimento. Então aqui eu tenho que ter uma capa de proteção do concreto para a minha armadura. E essa capa de proteção ela está diretamente ligada à durabilidade. Classe de agressividade 2, como o risco não é grande, ele permite esse cobrimento ser um pouquinho menor. Então aqui para laje 25, para viga e pilar 30, classe 2. E para elementos estruturais em contato com o solo, 30. Ou seja, 2,5 e 3 centímetros. Atenção que está escrito aqui. Para concretos de classe de resistência superior à mínima exigida, os cobrimentos definidos na tabela 7.2 podem ser reduzidos em até 5 milímetros. Ou seja, a laje pode ser 20 milímetros, viga e pilar pode ser 25. 2,5 e aqui 2. E ainda tem outras considerações que a gente pode diminuir ainda mais, tá? Principalmente com relação aos revestimentos aqui de laje. Vamos voltar aqui? Então, olha só. Quando eu venho aqui em cobrimento e coloco valores de norma, o que o TQS vai fazer? Eu defini a classe de agressividade. Aceitei os cobrimentos, ele já trouxe para a gente aqui os cobrimentos relativos à minha classe de agressividade. Se eu mudar esse concreto para 30, que é o tipo de concreto que eu gosto de trabalhar para a estrutura de concreto armado, mesmo que seja de pequeno porte, tá? Porque na nossa região, a região onde a gente vai executar, a diferença de preço é pequena e vale a pena aqui utilizar um concreto de uma resistência um pouco maior. Quando eu venho aqui em valores de norma e aceitar cobrimento, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma redução no cobrimento em 5 milímetros, que é exatamente esse item de norma aqui, ok? Então eu prefiro trabalhar com concreto um pouquinho acima, porque a diferença é pequena, e isso é fundamental, de valor, de custo por metro cúbico, e porque eu posso reduzir um pouquinho o cobrimento. Porque eu quero diminuir a durabilidade de uma estrutura? Não. Eu vou estar lá para executar, eu vou acompanhar a minha obra, e isso aqui tem que ser garantido. Eu tenho que colocar espaçadores na forma, conferir a montagem das armaduras para poder concretar e não ter armadura exposta. Isso vai garantir a durabilidade da minha estrutura. Agora, a norma me permite. Com essa redução, eu consigo taxas de aço reduzidas, eu consigo condições de detalhamento da armadura melhores. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho mais de espaço. É uma diferença pequena? É, mas faz diferença. Tá certo? Pessoal, isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço. Não se esqueçam de curtir, comentar e não se esqueçam de inscrever, que é muito importante. Até mais!